Esse texto do professor Olavo deveria de ser, assim, não só esse, como tantos outros, deveriam ser, pelo menos, o mínimo necessário para que algum candidato da direita possa se dizer assim: eu estou aqui para defender os interesses do povo. Eu acho que está na hora de dar um basta em todos os candidatos que são incapazes, burros, incompetentes, analfabetos e que não dá mais para ficar depositando a nossa confiança em gente assim. Esse livro aqui, ele é uma coletânea de artigos do professor Olavo de Carvalho, uma coletânea chamada Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Esse aqui é o volume 9, e ele traz um artigo... Tá dando para ler? Acho que não, né? Não sei se o foco tá direitinho aqui. Mas esse aqui é o Progresso da Ignorância. E o primeiro artigo dessa coletânea aqui é esse aqui, o ABC da Desinformação. Ele é de 2013, mas vejam como ele é atual. Para quem zela pela sobrevivência do seu cérebro num tempo de naufrágio universal da inteligência, nada mais urgente do que compreender o que é realmente desinformação. O uso corrente da palavra como rótulo infamante para denegrir qualquer opinião adversa é garantia segura de que as verdadeiras operações de desinformação passarão despercebidas. Condição necessária e quase suficiente do seu sucesso. Só 2 tipos de desinformação genuína, e cada um deles requer muito mais planejamento e execução cuidadosa do que o mero vício jornalístico de espalhar mentirinhas ideologicamente sedutoras. O primeiro tipo, e de longe o mais importante, é aquele que tem como alvo não o público em geral, a massa ignara, e sim os homens do poder, os que tomam decisões de grande alcance. Dificilmente uma dessas criaturas se deixa orientar pelo que sai na mídia popular. Para influenciá-las é preciso colocar no seu entourage, ou seja, no seu entorno, né? Ou conquistar mediante suborno, chantagem, etc. Assessores técnicos que sejam da sua plena confiança. E mesmo estes têm de ser muito prudentes no manejo do fluxo de informações que levará seus chefes a tomar decisões erradas, favoráveis ao inimigo, que controla de longe a situação. A importância dessas operações é imensurável, muito mais do que o cidadão comum pode imaginar. E ninguém foi, e é ainda, mais hábil em manejá-las do que a boa e velha KGB, atual FSB. Hoje sabe-se que desde os anos 40, os agentes soviéticos moldaram a seu bel prazer algumas das principais decisões estratégicas do governo de Washington no cenário internacional, induzindo-o a trabalhar contra os interesses mais vitais da nação americana. O exemplo mais claro e didático está no livro Operation Snow: How a Soviet Mole in FDR's White House Triggered Pearl Harbor, de John Koster. Mole é topeira. É no jargão dos serviços de inteligência o termo técnico que designa o agente infiltrado. A topeira, no caso, foi Harry Dexter White, alto funcionário do Tesouro, homem de confiança de Franklin Delano Roosevelt. E como os documentos comprovam, agente soviético. A situação era a seguinte: em 1941, o governo militarista e expansionista do Japão estava dividido entre 2 correntes. Uma queria retornar à velha guerra com a Rússia, a outra queria ajudar os nazistas contra as potências ocidentais. A Rússia, sob ataque alemão desde junho, não podia oferecer resistência eficaz aos japoneses do outro lado do território. Profundo conhecedor da língua, da cultura e da política japonesas, e colocado, ademais, numa posição desde a qual podia facilmente influenciar as decisões econômicas do governo Roosevelt, Harry Dexter White foi contratado pelos soviéticos para criar artificialmente um conflito entre Japão e Estados Unidos. A sequência de memorandos e estudos estratégicos com que ele remoldou para piorar as relações econômicas entre os 2 países foi uma obra de gênio, levando Roosevelt a impor às importações japonesas de petróleo limitações drásticas que, do ponto de vista americano, pareciam simplesmente razoáveis, mas que, no contexto japonês e em língua japonesa, soavam como verdadeiras declarações de guerra. O Japão respondeu com o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Não por coincidência, um dia depois
que a Rússia, livre da ameaça nipônica, lançava aos alemães um contra-ataque maciço. Psicologicamente, Pearl Harbor é ainda um símbolo aglutinador do patriotismo americano. Mas, em termos substantivos, foi uma tremenda vitória da desinformação soviética. O outro tipo de desinformação é antes uma obra de engenharia social. Não se dirige ao governo para moldar suas decisões, mas ao contrário. Vem do governo e de seus centros de poder associados e desce para a massa popular depois que as decisões já estão tomadas. E é preciso, para implementá-las, conquistar o apoio do eleitorado. Mantê-lo na total ignorância do que os altos círculos estão fazendo ao ajustar sua conduta aos padrões exigidos pela nova política. Pode-se chamar esses dois tipos de micro e macro desinformação. As dificuldades são consideráveis em ambos os casos, mas de natureza bem diversa. Se o primeiro é inviável, sem o máximo de sigilo e o manejo fino do fluxo de informações, o segundo requer o controle completo dos meios maiores e mais prestigiosos de difusão, podendo, no entanto, coexistir com alguma contestação menor ou marginal, que estatisticamente não afete os sentimentos da massa popular. No Brasil, essa condição é facílima de alcançar, pois a grande mídia foi sempre dependente de verbas governamentais. E não se atreve a morder a mão que a alimenta. Foi assim que os maiores jornais e canais de TV consentiram em ocultar a existência do Foro de São Paulo até o momento em que, dominador completo da situação continental, este já podia se exibir em público sem maiores riscos. Nos Estados Unidos, a coisa teve de ser precedida de um longo e complexo processo de concentração da mídia nas mãos dos grupos globalistas, que hoje disputam com a Rússia as afeições do bloco islâmico. Quando esses grupos colocaram Barack Hussein Obama no governo para minar o poder nacional dos Estados Unidos e operar um giro de 180 graus na política externa americana, fazendo do antigo aliado de Israel o maior protetor que os radicais muçulmanos já tiveram no Ocidente, a mídia já estava preparada para ocultar não somente a biografia altamente comprometedora do presidente, mas até algumas das suas executive orders mais ambiciosas e daninhas que entram em vigor sem que a população fique sabendo de nada. Então aqui o professor Olavo explica duas atividades de desinformação, uma micro e outra macro, uma que precisa de difusão e outra que precisa de silêncio, e isso é algo que eu gostaria muito de ter lido para vocês antes. Eu estava anotando algumas coisas que eu vi nesse livro aqui, porque quando termina a transmissão do programa, a primeira coisa que eu faço vamos de Olavo. Eu leio alguns livros do Olavo, sentadinho aqui, no meu canto, sozinho, para trazer para vocês algumas luzes sobre o debate político. É impressionante como tem manipulação no Brasil e as pessoas sempre pensam em coisas mais mirabolantes, né, como ganância, dinheiro, poder, quando na verdade é pura e simples burrice que faz com que a tal da direita brasileira caia como uma dama inocente nos colos dos comunistas e a política brasileira vira um caos. Dizer que as pessoas que estão atrapalhando o Flávio Bolsonaro estão com sede de dinheiro, estão sendo ameaçadas, chantageadas, é colocá-las quase num pedestal de serviço de inteligência, de disputa por poder bélico. É como se a gente colocasse essas pessoas num patamar que está muito acima do que elas são. A dura e cruel realidade é que todos os players políticos hoje no Brasil, com raríssimas exceções, eles se distanciam por 1 milímetro de um Neandertal, de um gorila, de um chimpanzé. Eles são facilmente manipulados. É tão impressionante como é fácil manipular esse pessoal, que eles caem assim, de um jeito que eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, como é possível que uma pessoa caia numa narrativa dessa? Daí que você, em casa, dono de casa, fazendo comida, sei lá, preparando a comida para o seu filho, esperando o seu marido voltar para o almoço, você que está no trabalho, ouvindo o programa, daí que você fica estupefato, né? Você fica abismado de ver como que esse pessoal não entendeu o que você entendeu. A diferença está em o que se consome como informação. A direita, eu sempre falo aspas, porque eu não acredito que tenha direita no Brasil, porque direita é o oposto
da esquerda, ou, no mínimo, você teria que dizer que é um ponto antagônico, e o contrário do comunismo é o cristianismo. Então, não existe uma direita, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo, porque, primeiro, os esquerdistas são todos conectados e eles caminham todos para a mesma direção por vias distintas. Nós não. A gente fica aí tentando conversar com o outro, com a maior dificuldade do mundo. Isso eu estou falando em âmbito global. A Jamile é prova disso. Quantas vezes a Jamile teve de fazer pontes entre o trabalho dos anticomunistas no Brasil, com o pessoal dos Estados Unidos, com o pessoal da Inglaterra, com o pessoal da Espanha. A Jamile sabe muito bem disso. Tem ninguém conectado nessa merda. Tá todo mundo mais perdido que pinto no lixo, né? E eles colocam essa situação como se fosse tudo muito orquestrado, organizado, estruturado. E aí a gente vê o completo contrário, né, disso, né? Uma oposição, o oposto, melhor dizendo, de tudo isso que eles narram sobre nós, né? Que existe um grupo financiado, organizado, orquestrado, quando na verdade é só gente burra, caindo em narrativa burra, mal feita e que não tem senso das proporções. Esse texto do professor Olavo deveria ser assim, não só isso, como tantos outros, deveriam ser pelo menos o mínimo necessário para que algum candidato da direita possa se dizer assim: eu estou aqui para defender os interesses do povo. Eu acho que está na hora de dar um basta em todos os candidatos que são incapazes, burros, incompetentes, analfabetos e que não dá mais para ficar depositando a nossa confiança em gente assim.